4.2.2 Um trono estava posto no céu. Este trono representa a soberania de Deus sobre as criaturas. Devemos seguir a forma como a Bíblia expõe a soberania de Deus e deixando de lado a forma como Agostinho, Balaão da igreja de Pérgamo, ensinou a soberania de Deus. Enquanto a Bíblia ensina que Deus é soberano por controlar as ações do homem e também anunciar antecipadamente que todos têm livre-arbítrio, mas serão julgados pelos seus atos, ninguém escapa do seu juízo. É assim que a Bíblia descreve a soberania de Deus. E sempre repetindo, toda a igreja primitiva, até o teólogo da Babilônia apocalíptica, todos defendiam o livre-arbítrio. Ele que vai inaugurar essa heresia. É por isso que, infelizmente, as igrejas reformadas, elas têm que estar ligadas à Babilônia apocalíptica. Olha a coisa ruim. Eles têm que declarar a igreja católica como igreja mãe deles, naquele documento que eles assinaram. Por quê? Porque eles têm doutrinas próprias da Babilônia apocalíptica, própria da igreja católica. Porque foi Agostinho que inaugurou esse ensino na Babilônia apocalíptica. Então chega ao ponto deles dizerem que ninguém pregou melhor sobre a graça de Deus, sobre a verdade de Deus, desde Paulo até Agostinho. Quer dizer que todos os cristãos que morreram pelas mãos de Agostinho, que morreram pelas mãos da Igreja Católica, os cristãos antes de Agostinho, ninguém pregava a graça de Deus corretamente. Só o teólogo da Babilônia apocalíptica que vai pregar a graça de Deus corretamente. Tem algo errado nisso, irmãos. Mas as igrejas reformadas têm que exaltar Agostinho de Hipona, vocês vão sempre ver isso. Por quê? Porque eles estão presos a doutrinas de Agostinho de Hipona, estão presos a doutrinas da Babilônia apocalíptica. Eu tenho amigos que são de igreja reformada, mas a gente tem que falar isso. Prosseguindo no comentário, assim a Bíblia declara a sua soberania, que foi defendida pela igreja cristã até o quarto século, ou seja, antes de Agostinho, aí todos os cristãos defenderam isso. O que o Balaão de Pérgamo fez? Mudou essa doutrina, ensinando que, para ser soberano, Deus precisa determinar todas as coisas. Precisa determinar que um seja ateu e outro seja crente. Predestina uns para o inferno e outros para o céu. Essa doutrina é tão vergonhosa que tem alguns tentando escapar, criar meio termo, continuar ligado ao Balaão de Pérgamo, fazendo pequenas alterações na doutrina. Não adianta, tem que negar essa doutrina e ver o livre-arbítrio. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Tudo que você fez até agora não é predestinado por Deus. Se você errou, foi escolha sua. Abandone o erro e siga no caminho correto. Não vai ficar esperando que, não, a hora certa Deus predestinou, eu vou voltar. Isso é engano. Essa doutrina está muito errada, diz o comentário, pois afirma primeiro que Deus é responsável por todos os males do mundo. Vamos lembrar que Agostinho, ele pregava que até o querubim ungido só se tornou Satanás por ordem de Deus, porque ele fala, para Deus ser soberano, ele precisa determinar todas as coisas. Vamos lembrar também que Agostinho de Hipona e até Calvino, ele foi um pouco superficial, mas defendia que inclusive Adão e Eva só pecaram porque Deus ordenou que eles pecassem, para mostrar a sua soberania, ou seja, Deus destrói a criação para mostrar a sua soberania. A sua soberania não tem esse propósito. Deus é soberano, mas ele não pode pecar, ele não pode errar, ele não pode ordenar o mal dessa maneira, ordenar que alguém peque, ordenar que o querubim ungido se torne Satanás. Essa doutrina, eu também chamo ela de apologia do diabo. Por quê? Porque ela defende o diabo. Porque se Deus ordena todas as coisas, se foi Deus que ordenou o Estado Islâmico cortar a cabeça de 70 cristãos e filmar aquilo, o diabo não participou disso.
todos os males do mundo, se é Deus que está ordenando, o diabo está fazendo o quê? Ele está numa rede lá na Ilha Grande, em algum local, aí, porque ele não faz nada, ou seja, Deus que ordenaria tudo. Essa doutrina, ela faz uma defesa de Satanás. Bom, sobre esse trono e sobre a soberania de Deus, o comentário prossegue. O trono declara a soberania de Deus. Os homens receberam os ensinamentos da verdade, receberam uma lei que se encontra no seu interior. Em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, se o homem ele é predestinado, por que Deus colocou uma lei dentro do homem para dizer ao homem, olha, você está errando? Essa lei, então, tinha que dizer para ele, ó, você está errando, mas continua errando porque Deus que obedeceu. E eu cito como exemplo também Calvino, quando expulsou, né, todos os anabatistas, e também expulsava qualquer pessoa que fosse, por exemplo, um herege mesmo, que não acreditasse na Trindade ou qualquer outra coisa. Eu digo que Calvino ele era incoerente, porque se ele acredita, por exemplo, que o bruxo é bruxo por ordem de Deus, ele não deveria matar esse bruxo porque Deus ordenou que ele fosse bruxo. Ele deveria só assumir, olha, você é bruxo, mas eu não vou te obrigar a ser seguidor aqui desse movimento, porque Deus ordenou que você seja bruxo. Mas o que ele fazia? Ele perseguia, né? Teve um homem que discordou da doutrina da Trindade, um homem chamado Miguel de Servetos, e Calvino, ele avisou antes, olha, se ele vier aqui, ele não vai sair vivo. E ele presidiu o tribunal que condenou Servetos à morte. Servetos também negava o batismo infantil, né? Ele condenou Servetos à morte, e num ato de misericórdia, Calvino não queria que ele fosse queimado, né? Porque aí era para os hereges, só queria mudar a morte dele. Calvino queria que ele fosse decapitado, mas ele acabou sendo queimado. Então é uma incoerência. Se você acredita que Deus ordenou que ele desacredite na doutrina da Trindade, então respeite aquilo que você acredita que foi uma ordem de Deus. Você diz que Deus ordena e depois você desrespeita a ordem de Deus, mandando matar aquele homem que está cumprindo a ordem de Deus de desacreditar na doutrina da Trindade. – 4.2.3 Um assentado sobre o trono. Jesus Cristo, como Deus eterno, encontra-se assentado no trono com o Pai. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Jesus Cristo, ele é um com o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo está sentado no trono, recebendo toda a adoração como Deus. Ainda comento, o sistema de governo que vigorará na terra não será a democracia, será a teocracia, e Jesus Cristo governará a humanidade. Hoje todos nós defendemos a democracia, né? Mas é importante nós sabermos que no reino de Deus implantado na terra, o sistema de governo que vigorará será Jesus governando. Logo, é uma teocracia, né? E não uma democracia. Apenas coincidência, mas o nome democracia não começa muito bem não, né?